por conta dessa dor, do abandono, da rejeição, eu me lancei no alcoolismo. E fui para o mundão. E falei para Deus, eu falei, olha, eu fui sincera com o Senhor, mas o Senhor não foi sincero comigo. Então, eu não quero mais saber do Senhor. Eu vou levar minha vida do jeito que eu quiser e pronto. E cada dia que eu puder, eu vou me destruir. Eu vou me destruir porque eu sei que o Senhor não me ama. Meu nome é Sandra Campos Vieira, eu tenho 52 anos e eu sou advogada. Eu tive uma informação de outras denominações pelas quais eu passei, que a Igreja Universal era a porta larga. Eu já conhecia um pouco da Bíblia, que falava que a porta que leva à salvação é estreita e a da perdição é a porta larga. Então eu olhava a Igreja Universal com muito preconceito. A mídia, ela sempre trouxe muita informação adversa, não só contra a Igreja Universal como instituição, mas quanto à pessoa do Bispo Macedo, né? Então, aquele evento que teve no Maracanã, a prisão do bispo, né, acusada de charlatanismo, eu, por ser advogada e saber que tinha na justiça processos tramitando contra ele, então aquilo me trazia uma aversão assim muito forte, muito grande contra a pessoa dele e contra o trabalho que ele exercia. Inclusive eu ouvi dizer que ele era dono de uma marca de cerveja, então que ele era uma pessoa assim totalmente contrária daquilo que ele fazia transparecer nas redes sociais, na imprensa, né? E eu ficava sempre avessa, sempre correndo da Igreja Universal, né? E nisso a minha vida não andava. Eu vim de uma origem muito humilde, né? Eu não cheguei a passar fome na minha infância, mas a gente foi criada com muita dificuldade, muita dificuldade. Mas desde pequena eu tinha um sonho de ser advogada, um sonho de frequentar uma faculdade. E eu corri atrás desse sonho, eu batalhei por ele, mas não adiantou nada, porque apesar de eu ter me formado, a minha vida ela não andava. Eu lutava de dia e de noite para conquistar as coisas, para ser feliz. Não andava. Depois eu me casei acreditando que o casamento ia ser uma coisa que ia me proporcionar tudo aquilo que eu almejava, aquela tranquilidade, aquela felicidade. Não foi também o que aconteceu, pelo contrário. Fiquei casada há 10 anos, eu fui abandonada, né? Eu fui abandonada assim, de uma hora para outra. A pessoa chegou para mim e falou, olha, eu não te amo mais. E quando eu vim saber, a outra pessoa com quem ele estava se relacionando já estava até grávida. Por conta dessa dor, do abandono, da rejeição, eu me lancei no alcoolismo, né? Comecei a beber. Eu estava na igreja, como eu falei, né, em outra denominação, eu me afastei e fui para o mundão. E falei para Deus, eu falei, olha, eu fui sincera com o Senhor, mas o Senhor não foi sincero comigo. Então, eu não quero mais saber do Senhor. Eu vou levar minha vida do jeito que eu quiser e pronto. E cada dia que eu puder, eu vou me destruir. Eu vou me destruir porque eu sei que o Senhor não me ama. Eu julgava que Deus, ele era o responsável pela minha infelicidade. Nessa situação, eu já me envolvi com mais uma outra pessoa, tive uma outra filha, essa pessoa também era alcoólatra e terminou esse relacionamento numa violência doméstica, em que eu fui agredida e tive meu maxilar fraturado. E eu pensava muito em vingança e o alcoolismo tinha tomado uma proporção assim, se eu trabalhava 6 horas por dia, eu bebia 8 horas por dia. Eu marcava cliente para meio-dia e chegava atrasada, sem menor disposição de atender. Estava com 2 meses de aluguel atrasado. 2 meses atrasado, meu nome sujo, totalmente falida. Eu queria fechar o escritório e sumir. Uma pessoa que me conhecia, uma amiga, ela falou assim, olha, você não está muito bem, eu quero que você vá comigo numa reunião. A princípio eu acreditei que fosse uma coisa boa, assim, mas ela me levou para uma sessão espírita. Saí dali atribulada,
né? Entrei no meu carro sem direção e com muito desespero. Quando eu dei por mim, eu estava na Igreja Universal. Era uma segunda-feira à noite, né? Importante isso porque você não acha uma igreja aberta segunda-feira à noite para te receber da forma que eu fui recebida, né? Me aproximei do homem de Deus e ele falou: "O que eu posso te ajudar?" E eu falei: "Você é pastor?" Ele falou: "Sou pastor." Eu falei: "Então você tem a obrigação de orar por mim." Aí ele falou: "Por que você está falando assim?" Eu falei: "Porque eu não gosto de vocês." Aí ele falou: "Por que você não gosta da gente?" Eu falei: "Ah, você está de brincadeira, o senhor não sabe o que falam de vocês?" Ele falou assim: "Não, o que falam?" Aí eu falei: que vocês roubam as pessoas, engana, se aproveitam delas, né, e isso não é legal, né." Aí ele falou assim: "E você acredita em tudo que você ouve?" Aquilo mexeu comigo. Aí eu expliquei toda a minha situação para ele, e ele falou: "Olha, eh, fica vindo na igreja mais um mês. Eu sei que você quer fechar o escritório, que você quer sumir, mas se você vier durante um mês e obedecer, né, você não tem nada a perder." Com o passar do tempo, aquela falsa impressão foi caindo, porque eu via que o homem de Deus falava no altar correspondia à realidade. E acima de tudo, isso me trazia uma paz. Aí a primeira coisa que aconteceu comigo foi que eu fui liberta do alcoolismo. E sem aquele álcool todo, a minha mente ela já passou a ter uma outra visão das coisas. As coisas se tornaram mais claras para mim. E eu passei a me interessar pela história da igreja. Então a primeira coisa que eu fui fazer foi ler o livro Nada a Perder, do bispo. Eu li os 3 volumes, assim, acho que em uma semana. Agora, o que me transformou mesmo foi saber que o causador de todo o meu sofrimento não foi Deus. E aquele ódio de Deus e dos homens e do mundo foi passando. Então, eu decidi me batizar nas águas. E assim, a coisa que mais me marcou foi que eu não sabia por que eu tinha nascido. Que sentido tem em você nascer, crescer, casar, trabalhar e depois morrer, né? Deus é um Deus tão criativo, né? A gente olha para toda a criação de Deus, tudo tão perfeito, tantas cores, tantos infinidades de número, de cores, de espécie. Por que com nós, seres humanos, que pensamos, vai ser tão curto, tão sem nexo assim? E aí eu li o livro do Bispo Macedo, O Senhor e o Servo, e aí me deu aquela iluminação na minha mente, né? Eu falei: eu nasci para servir a Deus. Agora eu preciso do Espírito Santo mais do que o ar que eu respiro. E comecei a buscar, fazer propósitos, né? Abandonei velhos hábitos, amizades tóxicas, né? Costumes, palavras, em busca do Espírito Santo. E aí, numa quarta-feira de manhã de um feriado, primeira reunião, eu fui selada. E foi o melhor dia da minha vida. A paz que veio sobre mim foi algo que eu nunca tinha experimentado. E eu me senti tão amada, tão amada. Eu que tinha sido tão rejeitada, tão desprezada. Ele me amou de uma maneira que ninguém me amou. E ele me fez recordar tudo isso numa reunião. O pensamento não parava, assim, me mostrou várias situações em que ele esteve me amparando, me guardando, ainda que eu fosse infiel, ainda que eu não tivesse na presença dele, ainda que eu tivesse com ódio dele, mas ele me mostrou, ele me ajudou, sempre ele me ajudou. O Senhor Jesus, ele sempre esteve comigo. E agora eu tenho ele dentro de mim. E aí, paulatinamente, ele foi reestruturando a minha vida. Também veio a libertação na vida sentimental. Eu
Eu me casei na Igreja Universal, né? Meu marido é um homem de Deus, um marido que eu nunca tive um marido igual, uma pessoa que me trata com muito carinho, que me ajuda, e a minha vida financeira mudou. E o mais interessante é que, assim, tudo que eu aprendi na faculdade não equivale ao que a igreja me proporcionou. Eu recebi do alto uma sabedoria, várias situações, causas que já julgava perdidas. Nós ganhamos. A minha filha teve um câncer de pâncreas, uma filha mais velha, ela estava com 27 anos, hoje ela tem 33. E nós vencemos no altar, nós vencemos esse câncer. Eu tenho um sonho dentro de mim que é construir uma igreja universal, sabe? Doar uma igreja. Quero conquistar esse sonho e eu vou conquistar esse sonho. Hoje eu faço parte do Unigrejas. Nós fazemos visitas a outras denominações, convidamos ele para o congresso Renovação, que nós temos uma vez por mês, aqui no centro de eventos da Unigreja, né? Eu quero me dirigir a você que nunca esteve numa igreja universal ou que você tem essa ideia equivocada sobre a igreja universal. Tem uma hora na vida do ser humano que ela cansa de dar murro em ponta de faca, de toda aquela verdade que ela traz dentro dela, os achismos, os preconceitos, a bagagem que ela tem não está dando o resultado que ela espera. Eu convido você a estar numa reunião da nossa igreja, a Igreja Universal do Reino de Deus, porque só há uma verdade, a verdade que é o Senhor Jesus.